está fazendo o estudo de um livro sensacional, um livro que tem marcado a história de muita gente no meio cristão, não é? Vale a pena você estar com o pastor Marcelo, e aí depois tem a nossa oração. Você está convidado a participar. Vamos orar pelo pastor? Pai, nós queremos te louvar, te glorificar, o Senhor é bom, sua fidelidade dura para sempre. Muito obrigado, Pai, pela vida do Marcelo, teu filho, teu servo, que nesta manhã de paz e bênção, o Espírito esteja com ele, trazendo conhecimento, revelação, instrução acerca do Senhor mesmo e da sua gloriosa vontade para as nossas vidas. Pai, cuida dele, seja com ele agora, Pai. Espírito Santo, inspira teu servo, Senhor. E enquanto ele está aqui, que o Senhor esteja lá na casa dele, mais precisamente nesse momento com seus filhos, ó Pai. Onde a Paulinha estiver, meu Deus, onde o Tiaguinho estiver, cuida deles agora, Senhor. Em nome de Jesus, para a sua glória. Amém. Amém. Vai com tudo, pastor. Obrigado, pastor Pedro. Bom dia, igreja. Como Deus é bom, né? Tanta coisa acontecendo por causa que o nosso Jesus é o mesmo. Ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele é fiel. Eu queria, para começar, perguntar se tem alguém aqui hoje à noite, hoje de manhã, que você está com um problema muito sério de vista. Não é miopia, não é estigmatismo, é um problema muito sério de vista. Você está perdendo a vista. Levanta a mão se tem alguém. Também online, assistindo em casa, né? Porque hoje de manhã eu estava em oração e Deus me deu uma visão de alguém tendo a vista restaurada. Então eu vou procurar essa pessoa. Pode ser hoje à noite, eu vou estar aqui no culto, pode ser online. Eu quero ver essa pessoa recebendo a sua vista de volta. Amém? Estamos fazendo a oração da madrugada. Segunda-feira, amanhã, completa 15 dias que nós começamos. Essa semana nós batemos o recorde de 35 pessoas. Só no YouTube, eu ligo também no meu Instagram, mais algumas pessoas. Então, nós queremos gerar um avivamento. Nós queremos gerar um grande movimento de evangelismo, de missões, de santidade. Que nós possamos andar por aí e revelar Jesus, expressar Jesus com as nossas vidas. E isso é possível através do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu queria hoje compartilhar uma palavra com vocês, porque antes de ontem, todo dia a gente está lendo um capítulo desse livro, Porque Tarda o Último Avivamento, do Leonard Ravenhill. Nós já vamos, hoje foi o 13º capítulo, e antes de ontem a gente estava lendo e Deus tocou muito forte no meu coração, que era para mim dar um dever de casa para todos que estavam presentes. E o dever de casa era ler o livro, era ler o primeiro e o segundo capítulo do livro de Atos. Quem sabe, quem conhece o primeiro e o segundo capítulo do livro de Atos? O primeiro é a promessa do Espírito Santo e o segundo foi a realização, né? O cumprimento da promessa, o dia de Pentecoste. E aí eu passei o dever de casa para, durante aquele dia, as pessoas lerem, e eu mesmo também recebi esse dever de casa para mim, e eu fui ler durante o meu dia o capítulo 1 e 2 de Atos. E Deus falou muito forte no meu coração, que cada um de nós, toda a igreja do Senhor, precisa ter um encontro único, pessoal, com o Espírito Santo de Deus. Você, eu, cada um aqui precisa ter um encontro com o Espírito Santo. E manter esse encontro aceso, manter esse encontro vivo, renovar, crescer nesse encontro.
Como que Jesus começou seu ministério? Quem sabe? Sei porque minha boca está tão seca. Acho que foi o café que eu tomei. Como que Jesus começou seu ministério, gente? Com oração. Ele foi para o deserto e passou 40 dias em jejum e em oração, sozinho. E como que ele terminou o ministério dele? Pastor Pedro vai levar um grupo em dezembro para Israel. A igreja toda está convidada. E lá, Jesus, no final do seu ministério, a horas de ir para a cruz, ele fez o quê? Ele foi para o Getsêmani, para o jardim do Getsêmani. O pastor vai levar lá no jardim do Getsêmani. E lá Jesus passou horas orando, buscando a Deus. Então, Jesus iniciou seu ministério com oração e terminou seu ministério com oração. E durante os 3 anos e meio era todo dia. Marcos 1,35. E Jesus acordou muito cedo, quando ainda estava escuro, e saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Jesus, ele acordava todos os dias muito cedo para orar, para buscar Deus, para receber instruções, direções. E tinha, durante o dia todo e todo dia, ele tinha vários momentos que ele subia um monte, que ele orava. Então, amados, a vida cristã, ela não é difícil. Ela é impossível. A vida cristã não é difícil, ela é impossível de ser vivida na sua própria força. Você não vai conseguir o que Deus tem para você na tua própria força, nos teus próprias habilidades. Você precisa do Espírito Santo. Por quê? Porque Deus pede para nós coisas impossíveis. Por exemplo, se alguém te ferir numa face, oferece também a outra. É mandamento de Jesus. Não é conselho. Não é sugestão, é mandamento. Jesus também falou: se te perseguirem, abençoe. Se te maltratarem, abençoe. Se te difamarem, abençoe. Como que isso é possível, gente? Se um irmão pecar contra você, uma pessoa no mesmo dia, 70 vezes 7, você tem que perdoar. Eu não sei você, mas quando pecam contra mim, eu não quero perdoar, não. Eu quero esganar a pessoa. Na força do meu braço, né? Mas no espírito, eu quero perdoar. No espírito, eu quero ajudar aquela pessoa. Quero salvar aquela pessoa. Porque ela está andando na luz que ela tem. Ela é vítima. Então, a vida cristã, ela é impossível na nossa própria força. Vocês se lembram quando Jesus, ele morreu? O que aconteceu com os 12? Ficaram apavorados, morrendo de medo. Por quê? Porque eles não tinham ainda recebido isso que eu estou querendo hoje compartilhar com você. Eles não tinham passado ainda por Atos capítulo 2. Eles estavam lá no final do ministério de Jesus. Estavam paralisados os discípulos, antes da vinda do Espírito Santo. Mas depois, eles se esconderam, eles se reuniam. Antes de Atos 2, eles se reuniam a portas trancadas, morrendo de pavor, morrendo de medo dos soldados romanos, das autoridades, dos judeus.
Por quê? Porque o mestre deles tinha sido preso e tinha sido crucificado. Mas depois de Atos 2, por favor, mídia, Provérbios 28:1, diz, Provérbios 28:1, diz que o justo é ousado como um leão. O justo é intrépido como um leão. Os crentes que passaram por Atos capítulo 2 são ousados, são intrépidos, são corajosos como um leão e não temem ali mesmo, mas o justo é intrépido como um leão. A igreja primitiva, depois de Atos 2, eles eram incendiados para iluminar a cidade, eles não temiam. Eles eram jogados aos leões e eram comidos pelos leões, eles iam cantando. Eles eram perseguidos, eles eram saqueados, seus bens espoliados, e eles não se abalavam. E hoje em dia, a igreja, como é que a igreja está? A igreja na pandemia ficou apavorada, ficou acuada, ficou morrendo de medo de morrer. Se eu morrer, eu vou para um lugar que as ruas são de ouro. Se eu morrer, eu vou ver Jesus face a face. Se eu morrer, eu vou andar nessa cidade, a Nova Jerusalém. Mas Deus é poderoso para me livrar. O Senhor dá ordem aos seus anjos para nos guardarem. Olha João 2, 23 a 25. Olha o que aconteceu com Jesus. João 2, de 23 a 25. Estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome, quando viram os sinais que ele fazia. Muitos o quê? Creram. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conhecia a todos, e não precisava que alguém lhe desse testemunho a respeito dessas pessoas, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, as pessoas que criam em Jesus, Jesus não confiava ainda nelas. Porque Jesus conhecia a nossa natureza caída, o nosso ser carnal, o que o homem na carne é capaz de fazer, o que o homem fora do espírito é capaz de fazer. Se nós não estivermos fortalecidos pelo Espírito Santo, e aí essas pessoas tinham crido nele, mas ainda não tinham sido fortalecidos, não tinham amadurecidos, não conseguiremos na nossa força. Precisamos que o Espírito tome nossas palavras e as empodere. Jeremias 5,14. Precisamos que o Espírito Santo nos fortaleça, nos unja, nos empodere. Jeremias 5,14, portanto o Senhor, Deus dos exércitos, me diz, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca, e farei deste povo a lenha, e o fogo os consumirá. Então aquele que teve um encontro com o Espírito Santo, que recebeu a promessa do Pai, as suas palavras são carregadas de fogo, porque o nosso Deus é fogo consumidor, o nosso Deus é o Todo-Poderoso, é El Shaddai. Precisamos que o Espírito Santo pegue as nossas palavras e as empodere. Você precisa que as suas palavras sejam ungidas pelo Espírito Santo. E tem pessoas falando de Jesus, mas na sua força.
Jesus não confiava neles. Não podemos ministrar na nossa própria habilidade. Quantos estão entendendo? Porque nós somos carnais, nós somos limitados, nós somos orgulhosos, somos egoístas. Lucas 24, 49, Jesus, no final do seu ministério, ele começa a dar instruções. Ele diz: eis que envio sobre vocês, olha aí, ó, a promessa. Repita comigo, a promessa. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Que promessa é essa? Você já vai ver em Atos 1. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Permaneçam na cidade. Não saiam fazendo a obra. Esse aqui é mais ungido, né? Aleluia. Permaneçam na cidade. E Deus está falando com cada um aqui essa manhã. Permaneça na minha presença. Permaneça, porque eu tenho algo especial, lindo, maravilhoso reservado para você. É a promessa do Pai. Como que isso aconteceu? Isso aqui foi Jesus ressurreto, já ressuscitado, que reuniu os discípulos e deu as últimas instruções antes de ascender de volta ao Pai. Como que isso aconteceu? 10 dias depois, em Atos, vamos ver Atos 1, de 4 a 5 e depois o 8. E comendo com eles, Jesus ressurreto aí, deu-lhes esta ordem. Repita comigo, ordem. Deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem. Olha aí de novo. A promessa. Qual é a promessa que ele está se referindo aí? A vinda do Espírito Santo, o revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo, a qual vocês ouviram de mim. O 5, porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, dentro de poucos dias. Querido, não sei você, não me importa se é pouco, se é muito, mas eu quero. Não pense que você vai conseguir fazer o que Deus tem para você na força do teu braço, nos teus dons e talentos. É fogo estranho ao Senhor. O Senhor quer que você entre em parceria com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te fortalecer, te capacitar. Quinta-feira aqui na igreja, na oração profética, o Senhor me deu uma palavra de conhecimento que tinha alguém com uma dor no ombro aqui do lado direito que descia para as costas. E eu perguntei quem era a pessoa. Não, Deus revela. E aí eu pergunto, quem é aqui? Tem alguém? E levantou um homem. E levantou uma senhora também. E esse homem veio à frente, essa senhora, nós oramos por eles. E enquanto eu orava, ele começou a se quebrantar, a chorar. E aí eu terminei a oração e eu entrevistei ele. Como é que você está? Ele tinha falado antes da oração que o nível da dor dele estava 8. Falou, pastor, desapareceu a minha dor. Para a honra e glória do Senhor. Quinta agora, passada. E aí, no final da oração profética, ele trouxe a esposa. E a esposa veio com um problema muito grave na canela. Da canela tinha descido para o pé. Ela não era tanta dor que ela não conseguia nem mexer os dedos do pé. E nós oramos. E na hora ela disse que sentiu a presença do Senhor vindo, esquentando,
e ela, depois da oração, eu pedi para ela se examinar, ela começou a mexer os dedos dos pés. E eu queria vê-los hoje, para mim perguntar para eles como eles estão. Acho que eles não estão aqui hoje de manhã, né? Devem vir à noite. À noite eu pego eles. Não tiver 100%, a gente vai atrás. Porque a cura às vezes é progressiva, às vezes é instantânea, às vezes é progressiva. Então, queridos, Jesus mandou. Sabe quantos dias a promessa se cumpriu depois que Jesus falou aí em Atos? Capítulo 1, versículo 4, demorou 10 dias. Vamos ver o capítulo 2, versículo 1 a 4. Capítulo 2, versículo 1 a 4. Atos 2, 1 a 4. Vamos ver o cumprimento da promessa. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa, Jesus ficou com eles 40 dias e subiu para o céu. Então, demorou 10 dias. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Olha a importância da união, a importância da unidade. Nós todos temos que estar no mesmo espírito, no mesmo coração, que o Senhor, ele se alegra quando o povo está unido. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. Ali ordena o Senhor a sua bênção. Versículo 2. De repente, fala comigo, de repente. 10 dias, gente. De repente, veio do céu um som como de um vento impetuoso. Não veio um vento, veio um som como de um vento. Um som impetuoso, gente. Você já ouviu o som de um vento impetuoso? Foi lá dentro do local onde eles estavam. E encheu toda a casa onde estavam sentados. Local fechado, no cenáculo, provavelmente. Onde foi a última Santa Ceia. Eles estavam morando ali. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de quê? Fogo. Temos que estar cheios do fogo. Os dois elementos mais poderosos da natureza é o vento e o fogo. É poder, gente. Os quais pousaram sobre cada um deles, eram 120. Jesus fez a promessa, eram 500. Aí só estavam 120. Cadê os outros? 380. Se dispersaram, se distraíram, colocaram outras prioridades. Só estava presente 120, que perseveraram diariamente, orando, buscando, esperando no Senhor. E começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Eu queria fazer uma parte aqui, para falar uma coisa para vocês que é importantíssima. Jesus, quando esteve na terra, o ministério dele alcançava, em primeiro lugar, as multidões. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, quantos tinham? 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Então, as multidões queriam estar perto de Jesus. Jesus, ele sempre se reunia com as multidões, e ele abençoava as multidões, e ele amava as multidões, e ele atendia as multidões. Mas Jesus tinha também os 70. Esses 70 recebiam instruções mais profundas, viam mais a glória de Deus. E aí tinha um terceiro grupo, os 12. Jesus dava instruções mais detalhadas, Jesus gastava tempo com eles, Jesus comia com eles, eles viram muitos milagres. E dos 12, Jesus tinha 3, que era Pedro, Tiago e João. Esses 3
viram a ressurreição da filha de Dorcas, né? Esses 3 viram quando Jesus subiu ao monte e ele se transfigurou. A multidão não viu. Imagina você ver Jesus transfigurar e de repente descer do céu Elias e Moisés e você vê. Só 3 viram. Por quê? Porque esses 3 eram mais sedentos. Esses 3 eram mais apaixonados, mais íntimos. E dos 3, Jesus tinha um. Quem era? João. João, Jesus, amados, reclinou a cabeça no peito de Jesus na última Santa Ceia. João é conhecido na Bíblia, nos evangelhos, como o discípulo que Jesus amava. Engraçado que as 5 vezes que aparece isso aí, foi João quem escreveu. Então, ele se intitulava o discípulo que Jesus amava. E não é errado isso. Quando eu estou na presença de Deus orando, eu falo, Senhor, eu sou o discípulo amado do Senhor. Cada um aqui é. Basta você se consagrar, basta você se dedicar a Ele. E Jesus também teve uma outra experiência tremenda. Jesus na cruz, estava ali os discípulos, estavam ali as pessoas, estavam ali o povo, e estava ali quem? A mãe de Jesus. E Jesus vira para João, fala, João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Jesus confiou a sua mãe para João, não foi para os outros. Então, querido, é importantíssimo que você desenvolva, porque você vai colher os grandes atos do Senhor, as grandes revelações do Senhor. A igreja nasceu aí, em Atos 2, de 1 a 4, nós acabamos de ler, a igreja nasceu aí. A igreja nasceu empoderada, o Espírito Santo veio sobre todos os 120, línguas de fogo, Alexandre, pairou na cabeça de cada um. Não foi em 119, foi em 120. Não que eles merecessem, não que eles eram perfeitos, não que eles estavam obedecendo tudo direitinho, não. Dentre os 120 tinha pessoas ali com brechas, tinha pessoas com defeitos ali. Mas o que Jesus fez na cruz nos justificou, nos redimiu, nos santificou, e hoje nós somos, aos olhos de Deus, por causa do que Jesus fez, nós somos justos, nós somos salvos, nós somos santos. Não por causa dos nossos atos, não por causa da nossa força, mas por causa do que Jesus fez na cruz. Ele levou sobre ele todos os nossos defeitos, todas as nossas imperfeições. Ele era o Cordeiro de Deus perfeito, que tira o pecado do mundo. Ele levou sobre ele todas as nossas imperfeições. E ele transferiu para cada um de nós a perfeição de Jesus. Então, os 120 estavam qualificados. Cada um aqui está qualificado. Não importa o que você errou, não importa o que você falhou essa semana. Felipe, com muita graça, com muita humildade, compartilhou aqui na palavra de dízimo um erro dele, mas ele já está perdoado. Jesus levou todos os nossos pecados. E eles, aqui a igreja nasceu. Todos eles nasceram de novo. Todos eles receberam o batismo no Espírito Santo. E você não pode abrir mão desse batismo. Você precisa, eu estou te falando, de própria experiência. Eu preciso estar
todos os dias cheios do Espírito Santo. Por quê, pastor Marcelo? Porque nós esvaziamos. Todos os dias nós esvaziamos. E nós precisamos estar constantemente reabastecendo, renovando, enchendo, para andarmos de vitória em vitória, para vermos o sobrenatural de Deus, para recebermos as revelações. Hoje, basicamente, vemos a igreja pregando a salvação, o perdão dos pecados. E isso é importante, mas não pode ser só isso. A salvação é a porta de entrada, mas uma vez dentro, eu preciso do Espírito Santo. Devemos dizer a mesma coisa que Jesus disse aos discípulos, que eles precisavam do batismo no Espírito Santo. Você precisa do poder do alto para poder viver. Não podemos levar apenas as pessoas a receberem Jesus como seu Salvador. Muita gente está fazendo isso e diz que é só isso. Agora é congregar, agora é tomar a Santa Ceia, agora é se batizar. Tudo isso é bom e isso eu fiz também. Mas existe uma segunda experiência. Precisamos levar as pessoas a receberem essa segunda experiência, onde o poder de Deus vem sobre você e você é empoderado. E aí, dentre muitas coisas que acontecem, você tem acesso aos dons do Espírito Santo. Vamos ver os dons? 1 Coríntios 12, de 8 a 11. 1 Coríntios 12. Todos que são batizados com o Espírito Santo têm esses 9 dons aí que você vai ver. 1 Coríntios 12, de 8 a 11. Capítulo 12, amado. Você botou capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 12. Na Bíblia? Deixa eu ver aqui. Chegou? Porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, uma sabedoria sobrenatural para uma situação que você está vivendo. Segundo, a outra, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A palavra do conhecimento é isso que hoje aqui eu trouxe. Quem está aqui, uma revelação sobrenatural de algo que não teria como você saber no natural. É a palavra do conhecimento. Terceiro, no mesmo, a fé, uma fé espiritual. Quarto, dons de curar. Você curar os doentes, não importa a doença que for. Qualquer doença, dor de cabeça, o que for. Dons de curar. Versículo 10. A outra operação de milagres, uma coisa tremenda, como Josué, que fez o sol parar, e aquele dia teve mais horas. Operação de milagres. A outra, profecia. Você liberar a pessoa em uma palavra de encorajamento para ela. Ela está para baixo, você chega com a palavra profética e encoraja aquela pessoa. A um é dada discernimento de espírito. Você saber o que está a motivação da pessoa no oculto, você discernir. A outra é dada variedade de línguas, línguas estranhas. Paulo falava assim, eu oro mais em línguas do que todos vocês. Ou seja, Paulo estava dizendo que ele orava mais que todos somados. Paulo orava muito em línguas. Tanto que ele escreveu 50% do Novo Testamento. E a outra, capacidade para interpretar essas línguas. Mas um só e o mesmo Espírito, ó Espírito com letra maiúscula aí, o Espírito Santo, realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Cada um tem os 9 dons, quem é batizado no Espírito Santo. Mas Deus usa quando ele quer, como ele quer, para a honra e glória dele. Então, amados, nós precisamos dessa promessa do Pai, dessa segunda experiência pós
conversão, pós-novo nascimento, que é a promessa do Pai, o batismo com o Espírito Santo. Nós precisamos ser equipados com todo esse poder. Por que não desejar esse batismo? Se Jesus te fez digno dele, merecedor dele, se está lá na tua conta, já está na tua conta, só precisa você ir lá e sacar. Se você não sacar, ele fica lá. Você precisa desejá-lo. O batismo não é para quando você chegar no céu, é aqui para essa terra. Esse mundo perverso, maligno, violento, corrupto, nós precisamos, para nós chacoalharmos esse mundo. A igreja primitiva, ela abalou o mundo da época. Viraram de cabeça para baixo o mundo. Começando pelos 12, pelos 120, aliás, espalhou para todos que iam aceitando a Jesus, iam recebendo o batismo no Espírito Santo. Eu lhe garanto, você precisa desse batismo no Espírito. E a boa notícia é que está disponível a você. Eu quero falar uma coisa para você essa manhã. A vida cristã é uma aventura. A vida cristã é tremenda. A vida cristã é no sobrenatural. A vida cristã é difícil na força do teu braço, mas no poder do Espírito Santo é divertida, é uma aventura, é ver o sobrenatural de Deus, é ver milagres, é ver curas, é ver libertação. E estes sinais, Jesus falou para os discípulos, estes sinais seguirão os que creem. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome curarão os enfermos. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome serão curados. Se você não está vendo esses sinais, eu te questiono se você realmente está crendo. Esses sinais seguirão os que creem. Não é os que merecem. Os que creem, os que desejam, os que têm fome, os apaixonados, os extravagantes. O maior desejo da minha vida é ser um apaixonado por Jesus. Eu amo minha esposa, está aqui. Eu amo minha mãe, está aqui. Eu amo muito meus 2 filhos. Mas meu amor por Jesus é incomparavelmente maior do que qualquer outro amor. Porque ninguém morreu por mim numa cruz derramando o seu sangue. Jesus, se só existisse eu aqui no planeta Terra, ele teria vindo e teria morrido igualmente. Se só existisse você, ele teria vindo e morrido igualmente. A nossa vida transforma mais exteriormente quando recebemos o batismo no Espírito Santo. Exteriormente, a nossa vida transforma mais quando recebemos o Espírito Santo. Na salvação, a tua vida interior é transformada. Mas como jogar do interior para fora essa transformação? É com o revestimento. É com o poder do Espírito Santo. A salvação, no sentido, é a mais importante experiência que um crente tem. É o novo nascimento. Porque é a porta de entrada. Todo mais depende de você, tudo já é seu, mas vai depender de você. Você tem na sua mão um talonário de cheques. Todos Jesus te deu. Tem cura, tem milagre, tem salvação, tem prosperidade, tem sabedoria, tem proteção, tem direção, está tudo lá, mas você vai ter que preencher. Jesus não vai descer aqui e preencher para você, não. É você, é responsabilidade sua. Depende de você ter nascido de novo, em primeiro lugar, e ter um relacionamento com Deus. E aí ser revestido, ter encontros. Eu queria
para a gente encerrar, eu queria ler com vocês Atos 4. Depois de Atos, a igreja sai. A igreja sai por todo o mundo, começando em Jerusalém, por toda a Judéia, Atos 4:31. Tendo eles orado, eles estavam sendo perseguidos pelos romanos, pelos judeus. E o que eles fizeram quando estavam no meio da chibata? O que a igreja fez? Foi orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Depois de Atos 2, já receberam com o Espírito Santo. Todos novamente foram renovados. Todos foram cheios do Espírito Santo. E vamos lá, igreja. Com o quê? Ousadia, coragem. Anunciavam a palavra de Deus. Você precisa desse revestimento de poder. E eu queria que você, nesse momento, antes disso, eu quero te contar uma experiência que eu tive. No Rio de Janeiro, eu estava fazendo o curso interno da Jocum. Chama ETED, Escola de Treinamento e Discipulado. E ali foram 3 meses dentro da base, dentro daquela casa, no pé da Serra de Petrópolis, afastado, saindo do Rio de Janeiro, fora, na periferia. E ali vários missionários, vários homens e mulheres de Deus estavam fazendo esse curso, e muitos outros já tinham feito o curso e já tinham permanecido para se tornar missionários tempo integral ali trabalhando. E eram 6 dias de estudo, de trabalhos e 1 dia de folga por semana. E num desses, era segunda-feira o dia de folga. Numa dessas segundas-feiras, nós combinamos com os professores, os alunos da escola, de ir para um clube perto, mas que tinha que tomar um ônibus e ir para esse clube e passar o dia lá em descanso, em lanche, em lazer. E assim nós fizemos. Éramos talvez de 20 a 30 pessoas. E fomos. E quando voltamos no ônibus, nós tínhamos levado um violão. Quando voltamos, retornando para a base, no ônibus, começamos a tocar o violão e a louvar a Deus. Os 30 dentro desse ônibus. E começamos a louvar, gente. Começamos a adorar a Deus. Não sabíamos o que iria acontecer ali dentro. Gente, esse ônibus começou a lotar de pessoas e começou a esquentar do poder de Deus ali dentro. Cada música puxava a outra. Nós louvamos, o clube era longe da base, era uma viagem de mais de 1 hora. E nós não parávamos. Veio uma unção, veio uma presença de Deus dentro daquele ônibus. O ônibus lotou, gente. E tinha pessoas em pé, totalmente lotado. E ninguém dava um pio. E nós não parávamos de louvar de todo o coração. Que tipo o louvor de hoje? Quantos gostaram do louvor hoje? Eu amei o louvor hoje. Muito tremendo, muito ungido, a atmosfera carregada aqui. E estava assim dentro daquele ônibus. E gente começou a se arrepender dentro do ônibus. Começou a falar: eu estou desviado. Eu era crente, mas eu me desviei, eu preciso voltar. Começou gente a se reconciliar dentro do ônibus, sem a gente pregar, só louvando.
E aí outras pessoas falavam: eu quero aceitar Jesus, eu estou perdido, eu estou no pecado, eu preciso aceitar Jesus. Dentro do ônibus, muita gente. E nós chegamos no nosso destino, descemos e fomos para a nossa base. Era um terreno muito grande e nós não fomos dormir. Nós fomos para o campo de futebol continuar buscando a Deus, porque ninguém queria sair daquela presença. E ficamos no campo do futebol horas, buscando, orando uns pelos outros. Gente, diante de Deus eu vou falar isso aqui para vocês, pastor Pedro. Quando eu ali no campo de futebol, todo mundo buscando aquela unção, aquela glória, eu tocava aqui na pessoa, na testa, na mão para orar, eu sentia descarga elétrica, choque. Era um poder tão grande, gente. Eu tive ali visões, eu comecei a profetizar coisas profundas na vida de pessoas, com visões que eu estava tendo ali. E foi um rebuliço nesse dia ali. Fomos dormir de madrugada, no outro dia à noite a mesma coisa. Fomos para o campo todo mundo e aquele mover continuou. E eu quero te falar isso é para ser todo dia. Isso é para ser todo dia. A sombra de Paulo, a sombra de Pedro curava a sombra. O lenço do uso pessoal de Paulo era levado, colocado sobre os enfermos. O lenço. Você tem fé para isso? Era levado sobre os enfermos, colocado nos enfermos, e os enfermos eram curados. Porque o poder do Espírito Santo está aqui nesse lugar, nessa manhã. Fica de pé comigo. E eu quero te convidar, você que nessa manhã, talvez você já foi batizado no Espírito Santo, você ora em línguas, mas você desconectou, tirou da tomada e precisa ter um renovo. Eu quero te convidar a vir aqui para frente agora. Sair do seu lugar e vir aqui para frente. Nós vamos orar. Você que não foi batizado no Espírito Santo com a evidência de orar em línguas estranhas, você vai sair do seu lugar e vai vir aqui para frente. Nós vamos orar por você também. Você que deseja mais do Espírito Santo, você está sedento, você está faminto, vem aqui para frente. Sai do seu lugar agora. Eu estou esperando você. Vamos orar. Todos. Essa segunda experiência pós-salvação é para todos que desejam. Esse altar está aberto para todos aqui. Você que está em casa também, online, flui também para você nessa manhã. E para todos que vão ouvir no YouTube essa mensagem, é para você também. Venha nessa semana receber um renovo, receber uma unção, esse poder, para você andar em vitória, para você andar como a igreja primitiva andava. Eles chegavam numa cidade para fazer a obra, e eles abalavam a cidade, porque eles eram bonzinhos, porque eles eram habilidosos? Não, porque eles tinham o revestimento de poder, eles tinham o poder do Espírito Santo. E hoje de manhã o Espírito Santo está aqui, o talonário está na tua mão, você vai clamar, você vai crer, você vai chamar, você vai buscar, vai pedir. Todo o que pede recebe, todo o que bate ele é aberto, e todo o que busca recebe. Se vós sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial
dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Fecha teus olhos. Põe a tua mão assim nessa posição, como se fosse receber algo do papai. E começa a buscar, começa a clamar. Vamos buscar. Feche os olhos. Fala para o Senhor: Senhor, eu preciso. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que venha o teu Espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que venha o teu Espírito. Sheika talabassuri andrei talabalasteias. Abre a tua boca, é você que vai falar. Vem fazer. Não é o Espírito Santo que te força a falar, não. Vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. E acontecerá que nos últimos dias, assim diz o Senhor, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Sobre os servos e sobre as servas, assim eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne, sobre toda a carne. Aleluia. Você não está queimando, querido. Tem que queimar. O fogo tem que arder no altar. Você é quem recebe o fogo. Te damos liberdade, que venha o teu Espírito. Enche, enche. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, liberdade. Te damos liberdade, Vem, vem, vem. que venha o teu Espírito. Vamos, igreja. Busque a renovação. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, Aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, que seja hoje, Que seja agora, vem derrama do teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito. a terra clama, a terra Chama, chama, mais uma vez, queremos ver o céu descer. Vem, vem, vem.
Aleluia. Sinto que o Espírito Santo está visitando. Já 2 mulheres aqui na frente oraram em línguas, foram batizadas, com evidência de orar em línguas. Você que abre a boca e ora, as palavras estranhas vêm na tua mente, no teu coração, e você fala. Escrito em Joel. Vamos, igreja. Em Joel. Pede ao Senhor. Aviva. Receba nessa manhã Aviva, aviva, aviva. o batismo com o Espírito Santo, a renovação. Vem, Espírito Santo. Vem, Jesus. O teu fogo, teu poder, a tua presença. Mais, Senhor. Mais, Senhor. Equipa-nos para o último avivamento. Equipa-nos para a batalha final contra o mal, Senhor. Vem, Espírito Santo. Vem, e deixa o céu descer. Abre os céus. Deixa o céu E deixa o céu descer. Vem, Espírito Deixa o Santo. céu Mais. descer. Mais. E deixa o céu descer. E teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Amém. E teu é o reino, teu o poder é tua, é a glória para sempre. Tudo é teu, tudo é teu. E teu é o reino, o poder, a força e a glória. O poder, a força e a glória para sempre, para sempre. E teu é o reino, a força, a honra para sempre, para sempre. É a glória para sempre. Aleluia. Continue. Tira mais. Nós temos, queremos muito a tua glória. Glória a Deus. Queridos, você já tem o Espírito Santo. Todos estão aqui na frente já tem o Espírito Santo. Amém? Então agora a questão é você acreditar que você recebeu o batismo e continuar orando em línguas. Amém? Você não para de orar. Você não desacredita. Você nunca vai deixar o diabo roubar esse momento que você recebeu agora. Amém? Você vai para casa, você vai orando em línguas, você vai continuar no trânsito, em casa, no trabalho, você só não para de orar. Tenho certeza que aqueles que não oraram hoje vão orar depois. Uma hora ou outra vão continuar nessa busca e vai receber. E vai orar dessa maneira. Amém? O Espírito Santo, ele é muito educado, ele é um gentleman. Esse momento não é um momento, só para você ter uma ideia, não é um momento, digamos, onde você vai sentir na carne as coisas relativas. Não, não é isso não. Espiritual mesmo. Tá bom? Completamente espiritual. Você pode voltar para o seu lugar e você já volta orando. Aleluia. Mas a gente tem que encerrar o culto. Mas só antes de encerrar, eu quero dar um aviso muito especial. Nós estamos com um departamento novo, que é o departamento de idosos da igreja. Um projeto lindo de idosos. Quero trabalhar com os idosos agora também. Acima de 65 anos, nós estamos iniciando um departamento chamado Renovo. E esse Renovo é justamente para trazer essa renovação espiritual na vida de pessoas que têm um pouco mais de idade, que às vezes acham que estão de fora. Aqui você não está de fora. O Renovo é só para maiores de 65. Amém?
você não tem essa idade, você é criança ainda, você não pode ir para lá. Mas para quem já está mais de B5, eu quero que você vá lá atrás, ali tem um grupo de irmãs que estão ali atrás, tá bom? E elas vão estar fazendo as inscrições para as pessoas que desejam fazer parte desse departamento tão especial. Amém, queridos? Você está aqui hoje e você não entendeu muito bem o que aconteceu, você vai ter que buscar mais e deixar mais o Espírito de Deus entrar e trabalhar na sua vida. Pedro, como é que eu abro o meu coração para que o Espírito Santo de Deus ele haja em mim dessa maneira? Você tem que entregar a sua vida para Jesus. Você tem que entender que vida cristã não é religião. A gente aprendeu uma coisa muito triste: religião. E nós não precisamos de religião, nós precisamos de religação com Deus. Para isso a gente tem que abrir o nosso coração e deixar Jesus ele fazer parte da nossa vida. Não é uma bandeira, não é um nome de uma religião, é Jesus. E o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Você entende isso? Então você que está aqui hoje e deseja ter mais do que uma religião, ter uma intimidade com Deus, uma intimidade com o Espírito Santo, deixa eu orar por você. Levante sua mão para mim orar por você. Tem alguém aqui? Deus abençoe a senhora. Tem mais alguém? Deus te abençoe. Tem mais alguém? Glória a Deus. Você que você levantou sua mão, você pode sair do seu lugar e vir aqui para me orar por você? Você que está afastado, você que está distante, você que um dia já caminhou, mas hoje quer voltar, você pode ir para cá também para me orar por você? Sai do seu lugar e vem aqui, eu quero orar por você. Para cá. Aleluia. Pode vir. Tá bom? Pensa. Mais do que religião, é Jesus na vida da gente de uma maneira indescritível, sobrenatural. É isso que a gente precisa. Você que levantou sua mão, você pode vir para cá que eu quero orar por você. Dá tempo. Vamos orar? Eu quero que vocês repitam minha oração, tá bom? Se eu disser alguma coisa que você não quer dizer, você não precisa. Mas se o que eu disser faz sentido, você repete. E o pessoal que está em casa, mesma coisa também. Vamos orar. Diga assim bem forte, diga assim: Jesus Cristo, hoje eu te recebo e te confesso como meu único Senhor. Faço de ti meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Lava-me com teu sangue. Purifica-me. Restaura-me. Enche-me, Senhor, com teu Espírito Santo. Batiza-me. Esteja comigo, Senhor, todos os dias dessa vida que agora é tua. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço pelos teus filhos que hoje te recebem e te confessam. Abençoa, perdoa os pecados, lava-os com teu sangue. Meu Deus, purifica-os. Meu Deus, sela-os com teu Espírito Santo. Habita neles e faz deles novas criaturas, ó Pai, para a glória do seu santo nome. Escreva seus nomes no livro da vida e faça uma história nova. Eu declaro: o melhor tempo da tua vida começa agora. Os melhores anos da tua história começam agora. O melhor tempo de cura, de paz, de alegria, de vida no Espírito, em nome de Jesus Cristo, para a sua glória. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Linda demais. A gente quer dar um presente para vocês, mesmo que você tendo uma Bíblia, mesmo que você tendo, a gente quer dar um presente. Segue aqui o pessoal aqui dos Novos Discípulos, que a gente quer só dar um presentinho para vocês, tá bom? Amém. Renato, leva lá. Queridos, eu quero que vocês me ajudem nesse departamento de idosos. Vamos trabalhar com idosos aí para frente, amém? Vamos amar os nossos idosos e cuidar bem deles, tá bom? Estamos lá atrás, ali, à minha direita ali, tem umas irmãs que estão lá com a mesinha pronta para fazer a inscrição dos nossos idosos. Levante sua mão bem alta. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as consolações do Espírito Santo de Deus seja contigo, com a tua casa, com a tua família, com a igreja do Senhor que está espalhada por toda a terra, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Vá na paz do Senhor.